Olá, amiguinhos! Está entrando no ar o Ebenezer Kids! Boa tarde, crianças! Boa tarde, papai, mamãe, todos vocês que estão aí em casa acompanhando mais um Ebenezer Kids. Hoje eu estou aqui com as minhas amigas, a Esté e a Raquel, e nós vamos juntos louvar ao nome do nosso Senhor. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer algo muito especial. Alguém sabe o que é? Nós vamos começar o nosso programa falando com Deus. Você já falou com Deus hoje? Vamos fazer isso agora? Vamos todo mundo fechar os olhos, colocar a mãozinha no coração e onde você estiver, seja em casa, seja na rua, no carro, assistindo aí pelo celular, onde você estiver, coloque a mãozinha no seu coração e vamos falar com Deus? Amém? Senhor nosso Deus, nessa tarde, estamos aqui reunidos em Tua presença. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar e queremos aprender mais da Tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém? Agora vamos louvar ao Senhor. Queria convidar todo mundo para ficar de pé, seja criança, seja adulto, seja vovó, vovô. Afasta os móveis aí da sua casa e vamos louvar o Senhor sem nenhuma preguiça. E essa música, crianças, tem um desafio. Eu quero ver quem vai acertar direitinho. Nós vamos treinar um pouquinho, né, meninas? Olha só. Nós vamos fazer todo mundo primeiro para lá, ó. Para lá. Depois, para cá. E depois, ó, para lá e para cá. Vamos ver quem vai acertar. Às vezes até a tia Ellen erra, viu? Mas vamos tentar? Vamos lá? Esse é o dia que fez o Criador. Eu vou me alegrar, eu vou dançar. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Esse é o dia que fez o Criador. Eu vou me alegrar, vou me alegrar. Esse é o dia que fez o Criador. Eu vou me alegrar, eu vou dançar. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Posso triste ficar ao entardecer, posso até chorar ao anoitecer, mas vou me alegrar quando amanhecer e o sol nascer. Posso triste ficar ao entardecer, posso até chorar ao anoitecer, mas vou me alegrar quando amanhecer e o sol nascer. Esse é o dia que fez o Criador. Eu vou me alegrar, vou me alegrar. Esse é o dia que fez o Criador. Eu vou me alegrar.
maneiro! E aí, quem foi que conseguiu? Quem foi que errou? Eu quase errei, hein? Mas nós vamos continuar no desafio agora. A próxima música, ela vai falar mão na cabeça, mão na cintura, mão no pé, pula, roda, grita e tudo o que falar nós vamos ter que fazer. Combinado? Vamos lá? Cabeça na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé, hey, hey. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus. Jesus é o nosso rei. Pula, pulei, gira, girei, grita, gritei. Jesus é o nosso rei. Hey, hey, hey. 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 Jesus é o nosso rei. Tô demais! Já aprenderam? Então, do início, comigo. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé, hey, hey. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, pulei, gira, girei, grita, gritei. Jesus é o nosso rei. Pula, pulei, gira, grita, gritei. Jesus é o nosso rei. Hey, hey, hey. 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 Jesus é o nosso rei. Acelerando o ritmo, galerinha. Agora eu quero ver, hein? Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé, hey, hey. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, pulei, gira, girei, grita, gritei. Jesus é o nosso rei. Pula, pulei, gira, grita, gritei. Jesus é o nosso rei. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Arrasamos, hein? Não saiam daí, crianças, que tem muito mais de Deus para vocês nessa tarde. Amém? Amém, crianças. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Amém? Então, lá no livro de Romanos, capítulo 8, tem algo muito especial de Deus para nós. Lá diz que se Deus é por nós,
quem será contra nós, não é mesmo? E Deus entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Então, através de Jesus, que ressuscitou, nós temos um intercessor junto ao Pai. Então, vamos aprender um versículo muito especial, que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz assim, que em todas essas coisas, né, no amor de Jesus, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, vamos repetir? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por tanta bênção, né, por tantas coisas que Ele faz por nós. Amém, crianças? Vamos fechar nossos olhos e dizer assim, Pai amado, querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor, a quem o Senhor entregou por nós. Que nós sejamos, ó Pai, pessoas, crianças obedientes a Ti, para que em todas as coisas nós possamos viver o seu propósito, para que em todas as coisas nós possamos Te agradar, que em todas as coisas nós sejamos mais do que vencedores. Amém, criança? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, nós aprendemos aí na palavra de Deus sobre o quê, crianças? Sobre vencer, não é? Sobre superar. Para quem é aqui da nossa igreja Batista Ebenezer, nós sabemos que nós temos um tema, não é? Que nós seguimos durante esse ano, e esse tema é superação. Em Cristo nós podemos superar todas as coisas. E hoje eu queria contar para vocês a história de uma pessoa que superou muitas coisas, superou muitos desafios e obstáculos. Essa pessoa se chama José. Olha aqui, eu trouxe para vocês José para mostrar. José, ele era filho de Jacó. Só que José ele tinha muitos irmãos. Eram 12 filhos ao todo de Jacó. José era o caçula, mas José era muito querido por seu pai. Muito querido. Isso gerava, sabe o quê? Ciúmes nos irmãos dele. Gerava inveja. Isso é legal, crianças? Não, não é? É bonito? Não, mas acontecia. Um dia, sabe o que aconteceu? O papai de José deu para ele uma túnica toda colorida. Ela tinha várias cores. Era muito diferente das roupas que os irmãos usavam. Só que Jacó fazia isso porque José era um filho muito especial. Ele era obediente, ele era estudioso, ele era inteligente e, sobretudo, ele temia muito a Deus. Obedecia muito a Deus. Só que essa túnica colorida que Jacó deu para José despertou, sabe o quê? Ciúmes nos irmãos dele. Por isso, eles começaram a tramar contra José. Um certo dia, os irmãos de José estavam lá no campo trabalhando. E o pai falou assim, José, vai ver como estão seus irmãos? E ele foi. Quando os irmãos avistaram José lá de longe, eles começaram a tramar, fazer mal para José. Vamos pegar José e vamos matar José. A gente pega essa túnica dele, a gente passa sangue de animal e fala para o nosso pai que ele foi morto. Daí, crianças, pegaram José, tiraram aquela túnica linda dele e jogaram José em um poço, em um buraco. Agora José não tinha mais aquela túnica bonita, não tinha mais aquela túnica colorida, a roupa dele agora era rasgada, era suja. Será que José ficou triste por isso? Será que José deixou de acreditar em Deus por isso? Nada disso. Sabe o que aconteceu? Ele superou isso. Era para os irmãos de José terem matado ele. Mas Deus tinha planos na vida de José. Por isso os irmãos decidiram não matar mais José. Decidiram vender José como escravo.
Aí eles falariam para o pai uma mentira, que José tinha sido morto por um animal feroz, e ficaria tudo bem. Vinha passando uma caravana lá do Egito, e sabe o que fizeram com José? Pegaram ele e venderam ele para o Egito. Mas ele não foi para o Egito passar férias, ele não foi para o Egito passear, conhecer outra cultura. José, ele foi vendido para o Egito, sabe para quê, crianças? Para ser escravo. Vocês aí de casa sabem o que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que tem que trabalhar muito, cumprir muitas regras, muitas ordens, fazer muitos trabalhos, e ele não recebe nada. A escravidão agora ela já é proibida, isso não pode mais existir, sabia? Mas naquela época podia. E José foi vendido como escravo. Será que isso daí foi suficiente para parar José dessa vez? Sendo escravo, longe do papai, longe da mamãe? De jeito nenhum. José, mais uma vez, superou. Ele foi ser escravo na casa de um homem chamado Potifar. Quando chegou lá, ele se destacou. Gente, José tinha essa característica. Tudo que ele fazia muito bem feito. Tudo que ele fazia muito bem. Por isso, ele se destacou lá na casa de Potifar. E Potifar falou assim: você não vai ser um escravo comum. Você vai ter um lugar privilegiado na minha casa. Você vai mandar em todos os outros escravos. Você vai governar a minha casa. E José superou a escravidão. Passou a ter um papel de destaque na casa de Potifar. Mas será que a história dele acaba aqui, gente? Não, não. Potifar tinha uma esposa que não era boazinha. Não era obediente a Deus. Aliás, nem conhecia a Deus. E ela também tramou mal contra José. Sabe o que aconteceu um dia? Ela falou para todos que José tinha feito mal para ela. Só que era mentira. José não tinha feito mal coisa nenhuma. Mas ela falou para o esposo dela, Potifar, que José tinha sido malvado com ela, que José tinha desrespeitado ela. Por isso, Potifar ficou muito bravo com José, acreditou na esposa e fez, sabe o quê? Jogou José lá na prisão. Agora José já não era mais escravo. José já era prisioneiro. Será que isso vai parar José agora? Não, de jeito nenhum. Ele superou isso também. Lá na prisão, ele era o mais organizado, o mais limpo, o mais inteligente. Isso chamava a atenção de todos. Um dia, José interpretou o sonho de duas pessoas na prisão, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E na interpretação dizia que o copeiro do rei ia ser livre. Pouco tempo depois, aconteceu, o sonho do copeiro se cumpriu, ele foi solto. Muito tempo depois, o faraó, que era o rei daquele lugar, teve dois sonhos muito estranhos, muito feios, e ninguém conseguia interpretar aqueles sonhos, ninguém. Mas aí o copeiro do rei se lembrou de José e falou assim: "Ó, meu senhor, lá na prisão tem um homem que interpretou o meu sonho e o que ele disse se cumpriu." Rapidamente, Faraó mandou chamar José, ele se lavou, foi até a presença de Faraó e Faraó contou o sonho dele. No mesmo momento, José teve da parte de Deus a interpretação do sonho de Faraó. Ele não só teve a interpretação, como ele conseguiu dizer para Faraó o que Faraó tinha que fazer para se livrar daquele sonho. Naquele sonho, dizia que iria vir uma grande fome no Egito. Mas José, além de interpretar o sonho, deu a solução para Faraó, para eles não precisarem passar por aquela fome. Por isso o Faraó ficou tão feliz que ele falou assim: "José, você não vai mais ser prisioneiro. José, você agora vai ser governador do Egito. Tudo que você falar, José, as pessoas vão ter que obedecer. Além de você, o único maior que você nesse lugar sou eu.
Tudo que você fizer vai acontecer. E José passou a ser governador do Egito. Muito tempo depois que a fome veio realmente no mundo, o único lugar que tinha comida era o Egito, porque José sabia o que fazer. Os próprios irmãos de José e o pai de José tiveram que vir até ele buscando comida. E assim José foi honrado. E aí, crianças, eu queria falar para vocês, assim como José, será que nós não passamos por momentos de luta? Será que nós não precisamos superar muitas coisas? Precisamos sim, não é? E a Bíblia nos ensina que em Cristo nós podemos superar todas as coisas. Às vezes, nós vamos sentir medo. Muitas vezes nós vamos sentir medo. Não é errado, nós somos seres humanos, não é? Mas nós não podemos deixar esse medo nos parar. Às vezes a gente tem medo do escuro, às vezes tem medo do trovão, às vezes da chuva, às vezes a gente tem medo de fazer prova na escola, tem medo de ficar sem o papai e a mamãe, mas em Cristo, em Deus, nós podemos superar todos esses medos. Imagino que José ficou com medo dentro daquele buraco, não ficou? Mas ele superou o medo. Às vezes, nós vamos enfrentar dificuldades, crianças. Seria tão bom, não é, se na nossa vida fosse só coisas boas o tempo inteiro? Mas não é. Seria tão bom se a gente só tirasse 10 em todas as provas. Mas a verdade é que nós passamos por momentos difíceis. Às vezes a gente fica doente, às vezes o papai ou a mamãe perde o emprego e a gente não consegue comprar algumas coisas que a gente quer. Às vezes a gente está estudando numa escola tão legal e de repente tem que mudar de escola. Isso é chato, não é? Nós passamos muitas dificuldades na nossa vida, mas em Cristo nós podemos superar todas essas dificuldades. Às vezes nós vamos enfrentar limitações, seja de coisas que a gente não consegue fazer, seja alguns problemas de saúde que a gente tem, nós vamos ter limitações, mas em Cristo nós também podemos superar todas elas. E muito importante, em Cristo nós podemos superar os desafios. A nossa vida é muito desafiadora, crianças. A gente está numa série, aí a gente passa por uma outra série que é muito mais difícil, e assim nós vamos vivendo a nossa vida, superando desafios, vencendo os desafios. Por isso, quando chegar uma coisa até você, que você sinta medo, que você fale assim, eu acho que isso aí eu não dou conta de fazer, saiba que em Cristo você pode vencer esse desafio. Amém, crianças? Mas tem um detalhe, José passou por tudo isso que eu falei, e superou tudo por um segredo. Sabe qual era? Ele tinha Deus no coração dele. Ele era obediente a Deus. Se na nossa vida nós tivermos Deus no nosso coração, nós tivermos Jesus no nosso coração, nós vamos superar tudo que for preciso. Mas sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Por isso eu queria convidar você que nessa tarde está falando assim, tia, mas eu estou passando tantos desafios na minha vida, tia, mas eu estou ficando doente direto, a minha mãe acabou de perder o emprego. Eu queria te convidar nessa tarde a orar. E se você disser assim, eu acho que eu não tenho esse Jesus que você está falando, que me ajuda a vencer todos os desafios, vamos convidar ele para morar no nosso coração hoje. Amém? E ele vai nos fazer mais que vencedores. Por isso, coloca a mãozinha no seu coração. E se você nunca convidou Jesus para orar no seu coração, você vai repetir assim com a tia, com muita fé. Senhor Jesus, nessa tarde, eu declaro que o Senhor é o meu Salvador. Entra no meu coração. Entra na minha vida e me ajuda a superar todo o medo, todas as dificuldades, todos os desafios e todas as limitações. Amém.
Amém, crianças? Espero que vocês tenham guardado essa palavra no seu coração, que Deus tenha falado muito com vocês. E não se esqueçam, em Cristo nós somos mais que vencedores. Esperamos vocês sábado que vem, nesse mesmo horário aqui pelo YouTube, no nosso Ebenezer Kids. E todo último sábado do mês, Ebenezer Kids Show, que vocês podem estar assistindo aqui juntinho com a gente. Amém? Tchau, tchau, crianças! Obrigada, amiguinhos. Até sábado que vem. Tchau!